Olá, é um prazer imenso estar com você aqui para mais uma das nossas aulas. Estava com saudades das aulas? Eu também estava com saudade de encontrar vocês aqui. Nós tivemos alguns problemas, tive alguns percalços aqui na minha vida pessoal, mas graças ao Eterno, estamos de volta. Estamos aqui agora recomeçando os vídeos com força total. E vamos então hoje falar do capítulo de número 48 do livro de Gênesis. Vamos dividir essa aulinha em duas partes. Então, o capítulo 48 do livro de Gênesis, ele é um capítulo muito interessante e você vai perceber que ele é um grande divisor de águas entre as pessoas que têm aquela leitura dogmática, religiosa, né, que acha, por exemplo, que os livros do Pentateuco foram escritos por Moisés, literalmente falando, né, e as pessoas que têm uma leitura e um viés mais acadêmico, né, mais voltado realmente para entender a Bíblia enquanto uma obra literária que tem uma cultura e que teve uma forma de ser escrita. Né? Eu quero deixar claro, antes de qualquer coisa, que falar da maneira como a Bíblia foi escrita não é uma crítica à Bíblia. Né? As pessoas confundem muito você fazer uma leitura diferente com você criticar, né? A Bíblia não é o seu dogma é uma coisa, a Bíblia é outra, né? E a Bíblia hebraica, ela foi escrita de uma maneira, e essa é a tendência mais comum hoje em dia, né, na academia, principalmente em Israel, nas universidades, etc., quando se fala de exegese, que é entender o texto dentro do seu contexto literário, que é a Bíblia hebraica, ela foi escrita em camadas, ela não foi escrita simplesmente numa única tacada. Né? Havia um escriba que ia lá, escrevia algo, depois você tinha um outro escriba que vinha e, ao não só copiar, né, aquele texto, também agregava informações, muitas vezes para tentar esclarecer ou para trazer um novo entendimento ou para combater um problema que surgiu novo, né? Enfim, a Bíblia ela foi escrita assim, né? E a gente sabe, né, que ela foi escrita em camadas, embora nem todo mundo na academia hoje pense assim, né, no sentido de como ela foi escrita em etapas, na verdade, alguns entendem que foram camadas que foram mescladas, né, mas a tendência mais moderna hoje é entender que a Bíblia foi escrita, né, em camadas graduais. Por que que se entende assim? Porque o restante da literatura semita é assim. Quando você olha textos de outros povos, quando você olha os manuscritos do Mar Morto, né? Você pega os manuscritos do Mar Morto, eles têm texto bíblico, onde o texto é escrito e você de repente tem uma expansão, tem um comentário, tem um adicional. Até mesmo outras literaturas, né, que são derivadas da cultura, da mesma região, também seguem esse exemplo. Né? Eu vou dar aqui para vocês o exemplo mais comum deles, né, que é dentro do cristianismo. Né? Eu sou judeu, não sou cristão, mas se a gente for pensar principalmente no que se chama de evangelhos sinóticos, eles foram escritos mais ou menos dessa maneira também. Você tem um núcleo central, de repente um outro autor escreve e expande, o outro vai e expande mais ainda e agrega informações, enfim. Essa era a maneira como se escrevia o texto. Né? Eu estou dando aqui uma reintrodução à maneira como a gente aborda as nossas aulas, porque já faz um tempinho, né, que a gente não tem vídeos, estamos agora retomando, né, apenas para lembrar a todos vocês. E nós, então, aqui vamos avaliar camada a camada. E por que que eu estou dizendo que o capítulo 48 ele é um capítulo que é um divisor de águas nesse sentido? Por uma razão muito simples. Se você realmente prestar atenção na história do capítulo 48, tal qual ela existe hoje, se você não entender as camadas que foram escritas e por quê, ela é uma história que começa a ter inconsistências, ela começa a ter problemas, ela não faz muito sentido em alguns elementos. Tá? Por quê? Vamos à introdução aqui. Jacó está em seu leito de morte e seu filho José vem visitar seus filhos Manassés e Efraim. Jacó os abençoa, colocando Efraim, o mais novo, antes de Manassés, porque ele prediz que o filho mais novo será o maior. Esse é o texto
né, se a maioria do grande exegeta da Bíblia hebraica, né, na obra de Joseph Sasset. Né? E por que que esse texto ele acaba sendo estranho? Né? Por que que esse encontro de Jacó com Efraim e Manassés ele é esquisito? Né? Por uma razão muito simples. Ele tem alguns elementos que dão a entender que Jacó está vendo Manassés e Efraim pela primeira vez. Ele pergunta quem Efraim e Manassés são, José explica quem eles são, Jacó remete novamente, né, ao fato de que ele não achava que ele veria José mais uma vez. Né? Então, assim, e quando a gente olha para as camadas, né, para as camadas que a gente vê, elas são vistas através de várias coisas. Tema, estilo literário, o uso de algumas palavras específicas, né, a continuidade de algumas narrativas. Né? Existe todo um trabalho aí quase que arqueológico feito pelos exegetas. Né? E aí você começa a perceber que houve uma história original em que Jacó morria logo depois de encontrar José, e que bate bem com o contexto. Né? Então, Jacó não vai até o Egito porque, né, ele é doente, ele não está bem, ele está um Jacó bem fragilizado. E aí ele vai, ele encontra José, ele se surpreende, né, com aquele encontro, logo depois ele adoece, né, e está para morrer, né, e ele pede, na verdade, ele já sabia que ele estava nos últimos dias, ele pede para ser enterrado não ali onde ele estava, mas na terra da promessa, né, na terra de Canaã, e aí José, sabendo, né, que ele está morrendo, vai lá levar os filhos para ele conhecer. Né? E essa história ela faz todo sentido quando você olha para as camadas. Né? Mas depois, por conta de uma questão, né, de promover a ideia, né, de que, olha, a vida no exílio vai ser segura, a vida no exílio vai ser tranquila, etc., etc., né, alguns autores posteriores, né, já pós-exílicos, exílicos e pós-exílicos agregaram a ideia, né, de que Jacó teria vivido 17 anos no Egito, né, e colocam esses 17 anos no meio entre essas duas narrativas. E aí a coisa fica meio sem sentido. Né? Como é que Jacó, 17 anos depois de conviver com Efraim e Manassés, não sabe quem eles são? Né? Então tem algumas inconsistências, né, que são fruto de tentar, justamente dos escribas tentarem tranquilizar o povo, tentarem trazer uma mensagem de esperança, de alento, etc. Né? E isso nos traz, para a gente poder terminar essa introdução, a um elemento que é a razão pela qual as histórias foram escritas. E muita gente se ofende porque, novamente, bate nos dogmas, né? Mas, assim, essas histórias elas não são histórias literais, esses personagens não são personagens literais. Podem ter existido essas pessoas? Podem, mas essas pessoas não são, na narrativa, pessoas literais. Essas histórias são etiológicas. O que é uma etiologia? Né? É uma tentativa de se explicar um fenômeno, seja ele geográfico, seja ele geopolítico, e a Bíblia hebraica está cheia de histórias assim. Ainda esses dias eu postei, né, uma imagem de uma das estátuas de sal que parecem seres humanos, né, que se formam na região do Mar Morto. E de repente você tem aquela coisa, mas como é que você tem uma estátua que parece um ser humano, né, e que é formada de sal no Mar Morto? Tem várias, né, não tem uma só, tem várias. Né? E aí cria-se um folclore, né? ou utiliza-se um folclore, né? Cria-se uma explicação, que é a história da mulher de Ló. Né? Então, assim, como é que você explica, né, para uma audiência que não entende de geopolítica que a Assíria, né, perdão, que a Síria, né, os arameus foram traiçoeiros, né, fizeram aliança com o reino de Israel e depois foram traiçoeiros, né, com o reino de Israel e acabaram subjugando o reino de Israel? Você pega a história, né, você conta isso através dos patriarcas. Né? Então, a história de Jacó, que era sobrinho de Labão, quer dizer, uma coisa muito próxima, familiar, né? Uma aliança representada através do casamento.
casamentos eram alianças entre famílias, e aí Labão vai lá, né, e maltrata e oprime e subjuga Jacó, né, sem que Jacó se desse conta. Então, tudo isso era a maneira que os antigos tinham no Oriente Médio de contar a geopolítica. Né? Ah, Felipe, então você está dizendo que a Bíblia é fake news. Não, isso seria você ler a Bíblia a partir do século XXI, né, com uma perspectiva do Ocidente século XXI. E é por isso que as pessoas se chocam, né? E é por isso que a maioria das religiões não entende nada de Bíblia, né? Por quê? Porque tentam fazer uma leitura de acordo com os seus dogmas, né? E os dogmas são atualizados, mas a Bíblia permanece um livro que foi escrito para uma dada época, numa dada cultura, né? E a gente pode extrair as lições espirituais, a gente pode extrair todos esses elementos e manter uma ideia de sacralidade da Bíblia. Você pode considerar a Bíblia um livro sagrado e ainda assim entender como ela foi escrita, né? E entender que não é porque uma coisa é literal ou não, né, que isso torna a história menos sagrada ou os ensinamentos menos importantes, né? Então esse é um ponto aí, é um detalhe que é bastante importante da gente levar em consideração, tá? Muito bem, e a Universidade de Oxford, né, no seu comentário de Oxford Bible Commentary, é, nota, né, mostra essa questão, né, desse detalhe aqui sobre a história, né, que ele fala o seguinte: a cena da bênção de Jacó, Efraim e Manassés, que está no 48, de 8 a 20, na qual Jacó é chamado por seu outro nome Israel, parece não pressupor a passagem anterior, mas ser uma fonte diferente, uma vez que está implícito aqui que os filhos de José ainda não são adultos, e Jacó parece estar encontrando-os pela primeira vez. Repara, né? A bênção de você crescer, de ser, né, de ser próspero, etc., faz mais sentido realmente num contexto em que Efraim e Manassés seriam um pouco mais jovens, estariam, né, recentemente, inclusive, né, quem são eles, né, quem são esses, e a explicação de José, né, ou Jacó estava com Alzheimer, né, porque a explicação que é dada é, ele não estava enxergando, tudo bem, mas ele não está enxergando, né, bastava eles falarem oi vô, né, ou Jacó, ou José falar, né, isso aqui é Efraim e Manassés, né, não precisava explicar quem Efraim e Manassés eram. Repara, percebe como a coisa fica um pouco off, né? E aí, mas isso faz total sentido se você entende as camadas literárias, né? A cena, evidentemente, deve ter ocorrido após a chegada de Jacó ao Egito e não um pouco antes de sua morte, né? Então, tudo isso que eu estou falando, inclusive, já foi notado por comentaristas até religiosos, né? Alguns que diziam, a Bíblia não foi escrita em ordem cronológica. Claro, né? Porque se você não olha para essa questão das camadas, né, você fica com algumas distorções. Por exemplo, Hagar, se você faz as contas ali, ela teria levado Ismael no braço. Ismael devia ter uns 18 anos já. Né? A gente fala disso, inclusive. Como é que Hagar vai levar um homem de 18 anos, né, no braço, carregar no braço? E a história dá a entender que Ismael é um menino pequeno quando ele é mandado, né, para fora, para longe. Né? Mas, ao mesmo tempo, ele é circuncidado aos 13, quer dizer, ele já tinha 13. Aí você já tem aí um período que passa depois disso, que é o desmame, né, de Isaac, né? Quer dizer, Isaac vai ser desmamado, sei lá, vamos dizer 2 anos, né? Quer dizer, então Ismael, né, já tinha 15, né? Quer dizer, no mínimo, né? Então, assim, fica difícil imaginar, né, uma criança, né, como é na história. E aí alguns comentaristas falam, a Bíblia não foi escrita em ordem cronológica, né? Outros falam, as histórias dos patriarcas, né, comparando, por exemplo, Labão e Jacó com a história da Síria e o Reino do Norte, né? Falar, a história dos patriarcas foi uma profecia sobre o que ia acontecer. Não, não é uma profecia, é uma explicação, né? Então isso já foi notado antes, ninguém está reinventando a roda aqui, mas normalmente isso não é passado para o público, né? O pessoal, os líderes religiosos, sob o pretexto de não matar a fé de ninguém, né? E na minha opinião, na verdade, é só para não perder o poder e a influência, né, sobre as pessoas, política e monetária, né? Assim, já me ofereceram até muito dinheiro para fazer coisas no âmbito religioso, eu sempre neguei, porque eu entendo que não é por aí a coisa, né? Aliás, a gente aqui só trabalha,
só trabalha com doações mesmo, né? Tá até o nosso Pix aqui, que é o nosso e-mail, universomonoteísta@gmail.com. Faça, né, a sua doação e ajude o nosso trabalho, porque o nosso trabalho ele realmente não tem apoio nenhum de ninguém, muito pouco, são apenas alguns voluntários, né, e a gente precisa muito para poder fazer cada vez mais, porque justamente bate de frente com interesses religiosos, né? Mas a gente precisa passar esse conhecimento aqui para as pessoas, né? Porque senão, inclusive, vem um ateu e mostra alguma coisa, você não sabe nem rebater o argumento, né? Bom, como a gente falou, o texto do capítulo 48 é composto por várias camadas, né? Na verdade, mais especificamente, ele tem 3 camadas, né? 2 principais, uma que é só um detalhezinho que a gente vai ver. 2 delas são pré-exílicas e uma pós-exílica, né? Quais são as camadas? Qual é a camada pré-exílica, né? Bom, a primeira camada, ela foi escrita, é um texto do Reino do Norte, escrito meados do século 8 antes da Era Comum. Você pode se surpreender com isso, mas Israel e Judá não eram o mesmo povo na origem. Talvez fossem ali parentes, porque todo mundo ali era, né? Quando você fala de povo ali, era, né, desse tamanhozinho. Né? Mas assim, a história, né, das 12 tribos, os patriarcas, etc., ela foi construída. Né? O reino de Israel, o reino de Judá, eles começam independentes. Né? Eles têm uma origem independente aí. Né? E essa origem independente, depois, né, o que acontece? O reino de Israel, que ficava na região mais nobre, né, mais próspera, né, ali do Oriente Médio, ele começa a florescer e ganhar importância e destaque num primeiro momento. Né? E é quando surgem as narrativas de Israel. Né? Israel, né? Eles cultuavam El. Né? O nome por extenso de Deus para o Reino do Norte era El, Elohe Israel, né? Que seria El, o Elohim de Israel. Elohim e El, né? Vem de uma mesma origem. El era uma divindade entre os povos ali, os cananeus também adoravam ele, né? Mas aqui era El para o Reino do Norte, né? E eles, ao que tudo indica, praticavam no Reino do Norte um enoteísmo, né? Então eles tinham a ideia de que Deus, né, o Deus deles era o principal Deus do panteão ali, né? Muito bem. Os textos que foram escritos nessa época são textos que a gente chama de elohistas. Eles normalmente vão chamar Deus de Elohim. Né? Alguns outros, né, alguns epítetos também como ele, né, vão aparecer também aí. Né? Então, nessa narrativa, Jacó tinha acabado de chegar no Egito, morre logo em seguida. Né? E ele inverte a ordem na hora de abençoar Efraim e Manassés. Isso é uma etiologia também. Né? Isso é para explicar por que o Reino do Norte, no começo, ele era dominado, né, pela família de Menaché, de Manassés, e num dado momento ele passa a ser dominado pela família efraimita, né, pelos efraimitas. Eles vieram depois. Né? Então, para explicar que Deus sempre quis que fosse assim, né, na história a bênção ela é invertida para explicar por que o menor se tornou o maior. Né? A gente vai explorar um pouquinho isso quando falar do texto bíblico propriamente dito. Já a segunda camada, né, que é o texto javista, né, que a gente fala, o que acontece? Ele foi escrito depois que o Reino do Norte tomou pau da Assíria, né, e foi exilado, Judá cresceu. Judá, que era um reino pequenininho, sem muita importância, se torna muito importante. E Judá adorava, né, Yud-He-Wal-He, né, ou Yud-He-Vav-He, que é a divindade, né, do tetragrama, uma divindade que muito provavelmente teve a origem de culto entre lá os midianitas, as confederações árabes. Né? Isso está na história do Êxodo, inclusive. Né? Assim, a gente percebe esse detalhe na história do Êxodo, isso é amparado pela arqueologia, inclusive. Né? E Judá se torna, né? Vamos dizer assim, Judá é a primeira, vamos dizer assim, é provavelmente a primeira nação da região que se torna, né, vamos dizer, monoteísta. Né? Então, o grande presente para a humanidade
né, foi o monoteísmo, mas o monoteísmo se desenvolveu em etapas. Primeiro uma monolatria, né, assim, só adorar o Eterno como a principal divindade, né, e depois isso vai desenvolvendo. Os textos bíblicos vão refletir, né, esse progresso de pensamento, né? Mas então os escribas do Reino do Sul, o que aconteceu? Quando Israel foi exilado, os escribas trouxeram as suas tradições, né? Trouxeram os seus textos, e Judá já sofria uma influência cultural de Israel, porque Israel dominava economicamente a região, né? Mas quando Judá se torna mais importante, obviamente as histórias precisavam refletir isso, né? E aí é quando você tem a história, né, das 12 tribos de Israel já sendo criada, né, vamos dizer, porque antes eram, nos textos elohistas, Jacó tinha 7 filhos, o número 7 era muito importante para eles, o número 12 também é, né, mas aí cria-se a ideia de uma família unificada, né, e começa o personagem Judá aparecer mais, ficar mais importante, etc. E é um texto em que você começa a ter o tetragrama, né, sendo usado. E uma coisa muito curiosa é que como o pessoal do Reino do Sul já estava nessa vibe, né, monólatra, indo para o monoteísmo, eles não gostavam muito, o escriba javista não gostava muito da coisa da mudança de nome de Jacó para Israel, porque é uma mudança, né? Primeiro, Israel, né? Já não era divindade, né? Depois isso é amalgamado, Elohim, né? E o He se torna uma coisa só, né? Um entendimento de que, pera lá, a sua divindade, a minha, na verdade, nós estamos cultuando uma divindade única. E eu entendo que isso foi um movimento fantástico, fundamental. Hoje, na humanidade, né, a gente meio que tem isso como uma coisa corriqueira, né? Existe um único Deus, né? Uma única divindade. Para muita gente já tem essa percepção, mas isso não foi sempre assim, né? Eu entendo que é um passo importantíssimo, mas não foi dado assim, plim, da noite para o dia, né? Muito bem. Então, e assim, se você é uma pessoa de fé como eu sou, você pode ver a mão de Deus nesse desenvolvimento aí. E aí o que acontece? Essa história, né, de Jacó lutar com um ser celestial, né, ser chamado de Israel, né, com essa mudança de nome, etc. Isso, para o escriba javista, não era muito legal. Então, toda vez que aparecia Jacó, né, nos textos elohistas, depois que mudou o nome, Jacó é chamado de Israel e ponto, acabou. Né? No texto javista, não. No texto javista, Jacó já é chamado de Jacó mesmo, né? Ele ignora, né, a mudança de nome. Depois, os textos pós-exílicos já vão, né, mesclar, a coisa já fica bem integrada. Né? Mas então a única coisa que é colocada nessa camada é uma referência chamando Jacó de Jacó. Né? Apenas por conta disso. Tá? Entanto que nesse capítulo 48, eu acabei fazendo um pouco diferente do que eu fazia no 44 em diante, no 44 e antes, que era separar em camadas, vamos dizer, trazer a camada, né, do Reino do Norte, Reino do Sul, né, separadamente. Eu trouxe as duas juntas porque é só uma frase, a diferença. Eu destaquei, né, mas trouxe o texto em duas etapas, a pré e a pós-exílica. A pós-exílica vamos falar agora. Né? Essa terceira camada, ela foi acrescentada, que é o texto que a gente chama de texto sacerdotal, foi acrescentada por escribas sacerdotais ou por volta do período exílico ou logo depois da volta do exílio. Né? E aí ele vai explicar o quê? Como Efraim e Manassés se tornaram tribos de Israel e não famílias de José. Né? Então, como Efraim e Manassés tinham seu próprio território, e os territórios eram divididos por famílias, de repente você tem os filhos de Jacó, né, ou de Israel tendo territórios, como é que se explica que Efraim e Manassés têm cada um território? Eles precisavam ser alçados ao status de tribos, mas eles eram filhos de José. Né? Então aí o texto sacerdotal já se preocupa em dar essa explicação. Né? E o texto sacerdotal também, ele também explica o porquê que José, por que Jacó não reconhece, ele tenta explicar com base na cegueira, né, assim que Jacó não teria reconhecido Efraim e Manassés. Isso não explica por que José
teve que explicar quem eles eram, né? Ou seja, mesmo com a cegueira, o texto fica um pouquinho off ainda, né? Mas é uma tentativa de harmonização, né? E também há uma ligação entre Jacó e os patriarcas de Judá, Abraão e Isaque, né? Por quê? Porque, como eu disse, né, as tradições de Judá e de Israel elas começam independentes, né, de forma literária. Você vê que eles nunca foram exatamente um reino unificado, salvo sob alguns monarcas mais tirânicos, etc. É, nos próprios textos que são mais históricos, né, tipo o livro de Juízes, né, os livros de Reis, ele já mostra que não era bem assim. Essa divisão começar lá depois de Salomão, né, ela é um pouco anacrônica, é muito anterior a isso, né? Mas tem toda uma razão, como eu falei, para isso. Isso não está de graça na Bíblia hebraica, né? E aí é que é o grande barato, né, que a gente curte estudar. Né? E a ligação, né, entre... Né, então, o que acontecia? O Reino do Sul ele tinha como patriarcas, né, como patriarca Abraão. Isaac morre no texto original elohista, mas ele era visto, né, como um dos patriarcas de Judá. Né, e Jacó era o patriarca do Reino do Norte. Né? Mas, todavia, contudo, há um amalgamar de tradições, então... Né, eles acabam se tornando uma família, né, no texto final, e aí as bênçãos, né, de prosperidade, as bênçãos relacionadas aí, né, a esse período pós-exílico, né, você começa a ter uma produção literária de bênção né, na terra, que a terra vai ser próspera, que vai dar tudo certo, que era uma época em que o povo não queria voltar do exílio, né? Judá estava destruído, eles não queriam voltar. Judá era semiárido, né? Então, assim, você já estabeleceu, já passaram-se décadas, você está com a sua vida estabelecida em outro lugar, outro país, né? Imagina você, por exemplo, você com 20 anos sai do Brasil, né? Passa 30, 40 anos na Europa e você vai voltar com 60 para o Brasil, com o Brasil destruído, né? Então ou vai convencer os seus filhos a voltarem para um Brasil destruído para reconstruir, né? Então, assim, a gente fala disso nas aulas dos profetas pós-exílicos, né? Quando fala de Zacarias, principalmente Zacarias, isso fica muito claro, né? Você tem outros também, Amós, né? Mas Zacarias principalmente. Então, assim, nessa época começaram a surgir textos falando de como o povo seria abençoado na terra, que é para justamente dar essa esperança para as pessoas. E aí, esse é um texto, né? A própria linguagem ela é bem pós-exílica, né? Certo? Dito isso, então, vamos ver o texto, será o último elemento dessa primeira aula, né? E a gente vai seguir, obviamente, com uma segunda parte aí também. Aconteceu que depois desses fatos foi dito a José: eis que teu pai está doente. Que fatos? Depois que José, para o texto do Reino do Norte, para o texto elohista, é logo depois que Jacó chega e se encontra com José e com os filhos, né, que foram também, etc. Né? Então, depois desses fatos, né, eles avisaram: olha, o pai está dobrando aí o cabo da boa esperança, né? Muito bem. E foi quando o pai, né, inclusive, ele já dá uma dica, ele fala, né, que ele não tinha muito tempo e ele queria ser enterrado, né, em Israel. Por quê? Né? Porque a ideia dele viver mais de 17 anos é pós-exílico. Então, nesse texto não tinha isso. Né? Então, ele chega e já sabia que ele podia morrer, né, logo em seguida. Por isso, ele pede para José para se comprometer a enterrá-lo na terra de Canaã. Se ele soubesse, né, que ele ia viver 17 anos, ou se ele não tivesse tão mal assim, ele próprio teria ido, teria voltado, teria feito arranjos, né, para ir para ser enterrado lá. Né? Bom, aí você tem o acréscimo do Reino do Sul, que é quando se anunciou a Jacó: eis aqui teu filho José, que veio para junto de ti. Né? Esse é um adendo do Reino do Sul. Por quê? Né? Justamente só para chamar de Jacó, né? Porque o resto do texto é chamado de Israel. Né?
E é interessante, né? Porque o texto funciona bem sem essa frase, né? Israel reuniu suas forças e sentou-se no leito. Israel viu os 2 filhos de José e perguntou: quem são estes? São os filhos que Elohim me deu aqui, respondeu José a seu pai, e este retomou: traze-os perto de mim para que eu os abençoe. Não tem aqui a explicação de que Jacó já não enxergava. Essa é uma explicação posterior para harmonizar com a ideia de Jacó ter vivido 17 anos a mais, porque como é que ele pergunta quem eles eram, né? Então, assim, é mais para dar sentido quem são estes, né? Mas, de novo, né? Se você entende que essa história aconteceu logo depois que Jacó chega no Egito, né, faz muito mais sentido você dizer, né, a explicação de José. Se Jacó tivesse meio cegueta, perguntar quem eram, tudo bem, né? Mas a explicação de José seria muito estranha se fosse só cegueira, né? São os filhos que Elohim me deu aqui, né? Então, assim, ele estava apresentando Efraim e Manassés para José, para Jacó, né? E olha como a fala de Jacó, né, vai dar também a entender que ele acabou de saber disso, né? Vai dar a entender que ele acabou de encontrar José. Olha o que ele fala. E José os fez aproximar-se deles, que os beijou, os apertou entre os braços. Essa linguagem desse afeto, dessa coisa, é muito semelhante a quando eles se encontram, né? Israel disse a José: eu não pensava rever teu rosto, e eis que Elohim me fez ver até teus descendentes. Essa fala fica muito estranha se eles já se conheciam há 17 anos. Ah, dá para pensar, ele está morrendo, está fazendo uma recapitulação. Essa até vai, mas ainda assim cabe muito melhor, né? Mas não explica são os filhos que ele me deu aqui, né? E cabe muito melhor se você entender que veio logo depois deles se conhecerem, né? Porque, inclusive, aí é que ele vai perfilhar os filhos de José. Repara, ele teve 36 anos e não fez isso, né? Assim, e aí ele vai dizer, né, o seguinte, então José os retirou do seu colo e se prostrou com o rosto por terra. Né? Isso é o que a gente chama de adoração, né? Que muita gente não entende, mas é um ato de reverência, né? De reconhecer a autoridade de alguém. Né? E aqui é interessante, porque José está no auge ali do Egito, ele não viu o pai há muito tempo, mas ele faz isso, ele ainda reconhece o pai como autoridade, aí o pai vai dar uma bênção para ele. Né? José tomou a ambos, Efraim com a sua mão direita, para que ficasse à esquerda de Israel, Manassés com a sua mão esquerda, para que ficasse à direita de Israel, e os aproximou dele. Mas Israel estendeu a mão direita, colocou sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, a mão esquerda, né, sobre a cabeça de Manassés, cruzando as mãos, né, embora o mais velho fosse Manassés. Isso é a etiologia, como eu falei. É para dar, né, talvez até para algumas pessoas que pensassem, poxa, mas, né, o certo não seria a família de Manassés governar sobre Israel? Aqui é uma forma que o escriba tem de dizer, não, olha, isso é plano do Eterno. O nosso patriarca queria desse jeito, né? Então, sempre foi destinado a ser assim, né? Então, essa é uma explicação aí etiológica, né? Bastante importante, né? Entretanto, José viu que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim e isto lhe desagradou. Ele tomou a mão de seu pai a fim de desviá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, pai, pois este é o mais velho. Põe tua mão direita sobre sua cabeça. Mas o pai recusou-se e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo. Também ele será grande. Entretanto, seu filho mais moço será maior que ele. Sua descendência se tornará uma multidão de nações. Né? Então, aqui nações, né, na verdade povos seria o melhor, né? Goim não era países como a gente entende hoje, né? Mas famílias, né? Clãs, etc. Né? E aqui você percebe pelas palavras de José que tinha, né, alguma revolta, né, no povo, tinha gente que contestava a liderança de Efraim dentro do Reino do Norte,
essa fala de José é para dar, né, é para dar voz a isso, mas ao mesmo tempo trazer a resposta. Não, mas Jacó, que era maior do que José, né, já queria que fosse assim, né? Porque alguém poderia dizer, não, né, o nosso pai José queria, desde sempre fomos os primogênitos. Não, mas Jacó, que é maior que José, olha a ideia de José se submeter a Jacó, percebe? Né? Então, José se curvou a Jacó, que queria assim. Então, com isso, você, né, tenta aplacar, né, uma oposição. Né? E tanto, né, Efraim, tanto isso é etiológico, né, que Efraim, o reino do norte, o reino de Israel, chega a ser chamado de Efraim, né, nos textos proféticos. Da mesma forma que a família de Davi, né, é identificada aí com Judá, né, Efraim é identificado com o reino de Israel. Né? Então eles eram a principal classe aristocrática, né, no tempo, na época em que os textos elohistas foram escritos. Naquele dia os abençoou assim: sede uma bênção Israel e que se diga que Elohim te torne semelhante a Efraim e Manassés, colocando assim Efraim antes de Manassés. Né? Provavelmente, isso é uma especulação, mas é bem possível que havia dos tempos de Manassés algo como uma expressão que Elohim te torne semelhante a Manassés. E aí, quando a casa de Efraim sobe ao poder, né, então talvez modificou isso para que Elohim te torne semelhante a Efraim e Manassés, colocando antes. Por quê? Porque esse texto ele se dá ao trabalho de explicar. E textos que se dão ao trabalho de explicar a origem de um costume, eles tendem a ser etiológicos. Né? É um folclore, é algo popular, né? Ou é uma explicação do próprio escriba para tentar, né, dar ao povo algum porquê. Né? Muito bem. Então, pessoal, nós vamos parar por aqui a primeira parte aí das nossas aulas. Espero que você tenha gostado, espero que esteja feliz com a retomada dos estudos e voltamos então brevemente com a segunda parte da nossa aula do capítulo 48, se o Eterno assim nos permitir. Não deixe de nos ajudar através do Pix, universomonoteísta@gmail.com é a chave. Lembrando, não temos qualquer outro recurso para continuar esse trabalho, senão as doações de vocês. Muito obrigado e até a próxima.